faço 3 perguntas para todos os convidados e contigo não vai ser diferente, Maíra. Obrigado por receber na tua casa. A primeira pergunta acho que você já respondeu, provavelmente, mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida. Foi aquele quando você descobriu o câncer ou tem outro momento que você queira, ressaltar que foi um momento bem difícil? Olha, eu tive muitos momentos difíceis, mas eu acho que quando a gente é criança, eles são mais a fundo, Ah, né. é? Meus pais se separaram, e eu acho que no meio da separação dos meus pais, todo mundo perde, principalmente as crianças, e aí entre essas brigas a gente passou muita dificuldade, entre meu pai brigando com a minha mãe, eu lembro de dividir marmita com a minha mãe, eu lembro da minha mãe ser internada na UTI, Nossa, então passamos por muitas coisas também, as minhas memórias de criança eu passei por abusos sério? também, eu sofri Mas você alguns você abusos. depois de adulta, se você Com se 4 ligou anos foi meu que primeiro era o abuso. abuso, ou na época você já Já sabia que sabia, já já sabia? sabia. E não falou com ninguém? Não sabia que podia falar. Por As quê? crianças elas são caladas. Naquela época você achava que Então, na verdade eu não sabia a criança ela não sabe o que é sexo, começa daí, claro, né, quando criança muito pequena. Ela sente que tem alguma coisa errada, ela sente que aquilo ali não é legal, mas ao mesmo tempo ela não sabe até onde ela pode se impor, o que pode fazer, o que não pode, que é um então é uma adulto, né? ela sofre calada. Toda criança que ela sofre abuso, ela não conta É porque ela não mesmo? sabe o que está acontecendo, ela não entende se pode, se não pode, se ela tem que falar amém para todo adulto. Principalmente eu que era uma criança submissa, meu pai, ele me criou para dizer sim para tudo. É mesmo? Antigamente, as crianças eram assim, o filho não podia dizer não para o Ah, pai, não, tinha que dizer claro. sim senhor. É. Só que a criança que ela é educada para dizer sim senhor, ela vai dizer sim senhor para todos os homens. Então isso também é um perigo, sabe, é uma coisa que eu questiono muito. Os meus filhos, eles são muito perguntadores, sabe. Minha filha: "Não quero". "Ai, minha filha, não quer por quê? Vamos conversar". Não é sim e pronto, pronto e acabou, porque antigamente os pais falavam: "É o que Criança não é do tem meu jeito, vontade, pronto e é. acabou". Aí Criança não criança não tem tem é. vontade. Exato, E às vezes você não entende porque a criança não tá querendo ir em outro lugar, pode estar sofrendo algum tipo de exato. assédio, de abuso, É, né. No teu caso foi com quantos anos? 4. Meu primeiro 4 abuso anos. foi com 4. Hã. Depois eu tive um abuso com 7. Depois, enfim, foram acontecendo eu fui estuprada, parei em cativeiro. Sério? É. Meu Deus. E então eu não sei te dizer qual foi o meu momento de uma Mas tudo tristeza isso você maior. resolveu como? Com terapia, com Deus, como Ah, que eu foi? acho que com tudo, Com né, com você terapia vai você, você vai pode ficar marcada para o melhorando, resto da vida e não você fica conseguir marcada para o resto da vida, de maneiras diferentes, por exemplo, sexualmente eu demorei muito para me encontrar, porque eu tinha um sexo muito sujo, eu achava que o sexo era sujo, então eu não achava uma coisa muito prazerosa durante entendi. muitos Aquilo anos. associava a coisa ruim pra você, na É, lembrança ruim. exato. Então durante muitos anos eu não gostava, digamos assim, eu demorei para ficar liberta e tudo mais. E o desconfiar, você sempre está desconfiando de todo mundo, você sempre enfim, acho que cada ferida ela é diferente, né. É. O fato do meu pai, meu avô ter traído minha avó, meu pai ter traído a minha mãe, fez com que eu sempre procurasse homens que me traíam, É, inconscientemente, óbvio, então, ninguém: "Ah, né, que tá", óbvio que repetir não. padrão, né. A gente repete padrão. Então isso também me causou muitos danos, eh, mas o que eu acho mais interessante é que eu nunca fui uma pessoa melancólica Não? e que ficava: "Ah, eu sou o patinho feio", não, muito pelo contrário. Eu lembro que tinha uma amiga que ela falava: "Ai, toda vez que acontecer alguma coisa comigo de tristeza, eu gosto de te ligar, porque você me dá um chacoalhão e você me pá!", porque eu sempre vejo graça na desgraça. Eu sempre conto de uma maneira leve, com aprendizado, eu não fico arrastando essa corrente, eu sempre acho que tudo tem um propósito. Então eu não me arrependo, de nada que aconteceu, que não sei o que lá. Interessante que eu passei a vida inteira, dizendo que eu não me arrependo de absolutamente nada que eu fiz, de verdade. Sei. E, por exemplo, eu tenho tatuagens, né, semi-tenho, Como assim? porque elas estão quase saindo, eu tô Ah, retirando todas. tá. Tá no Fez finzinho. muito nova? Não, fui fazendo ao longo da vida. Tá. E aí, por exemplo, eu tinha uma tatuagem com o meu primeiro marido, aí depois, O nome dele? não, junto, tipo, aí tinha um coração, ele tinha um arco e flecha, Ah, tá. tinha sabe, coisinhas assim Sei. junto. Eh, a mesma tatuagem igual. E aí, depois eu fiz uma tatuagem com o nome do Arthur, porque o Arthur era uma pessoa muito insegura. E aí eu Uma quis forma de fazer você para que ele se sentisse mais seguro, que ele tinha ciúme de tudo e tal. E aí, nesse caso,
Foi por isso. E aí, eu lembro que, por exemplo, quando eu tive o meu relacionamento com ele, eu falei: "Eu não vou tirar as tatuagens do meu ex nunca, porque ele faz parte da minha história, É, ele faz parte do meu passado, ele faz parte da minha vida, não adianta eu tirar da minha pele, se ele tá no meu coração e tal". Eu tinha esse discurso poético. E quando eu conheci o Thiago, eu também mudei de opinião em relação a isso. E eu comecei a apagar todas as minhas tatuagens. E foi a primeira vez na minha vida em que aconteceu de eu olhar para algo que eu tinha feito, ou que eu tinha me comportado, ou que eu tinha vivido, e me arrepender. E falar: "Cara, eu me arrependo de algumas coisas que eu fiz, eu faria diferente", e tal. E eu achei isso muito interessante. E eu acho que isso tem a ver com Deus, é mesmo. porque eu tinha um orgulho de tudo que eu fiz, de tudo que eu vi, de tudo que eu vivi, e hoje eu entendo que o Deus está me aquebrantando em lugares e me mostrando, tipo: Não, isso não é legal". E eu acho que, né, tem muito a ver com Deus e tal. Então hoje eu também, tô mudando nessa área, tipo: "Não, tem coisas que eu não faria". Entendi. Eu não tenho vergonha do meu passado, mas tem coisas que se eu pudesse eu não faria, Ah, eu isso todo faria, mundo, sabe. né. Não, mas eu não falava isso, você acredita? Eu não falava, mas eu É que hoje tem coisa que não dá pra mudar, uma tatuagem dá pra você tirar, mas tem coisa que não tem como, é, né. Uma exato, cicatriz e tal, exato, né. exato. É. Exato.